Boa noite, Igreja One, tudo bem? Vocês estão felizes? Queria convidar você aí na sua casa, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, você chamar as pessoas que estão próximas a você para cultuar em mais um culto ao Senhor. Queria aproveitar já também, pedir para você enviar esse link aqui para os seus amigos, para sua família, para todo mundo, para que você participe disso com a gente, amém? Eu queria ler com vocês Salmos 96, 1. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, começar a atrair a presença de Jesus. Comece a atrair a presença de Jesus. Sabe, Jesus, Ele quer ouvir algo novo de você. Jesus, Ele quer ouvir o seu coração nessa noite. Se você orar em línguas, comece a orar em línguas. Vamos atrair a presença de Jesus. Vamos atrair a presença de Jesus. Senhor Jesus, nós bendizemos o seu nome, Jesus. Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda adoração. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Jesus, nós bendizemos Seu nome nessa noite, Jesus. Jesus, nós exaltamos Seu nome, ao único que é digno, Jesus, ao único que é digno, ao único que é Rei, Deus. Tu és Rei, Jesus, sobre as nações, Jesus. Tu és Rei, Jesus, sobre todos os povos, Jesus. Só Você é digno, Jesus. Só Você é digno, Jesus. Só Você é digno, Jesus. Amém. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória.
Glória, 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 glória. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Abram-se os portais eternos para que entre o Rei. Abram-se os portais eternos. Abram-se os portais, o puro de o limpo de mãos, o puro de coração, o limpo de mãos. Testemunha fiel, raiz de Davi, a raiz de Jessé, quem subirá? Quem subirá? Glória, 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 glória.
testemunha fiel, aquele que pisaria a cabeça da serpente, o vencedor. Raiz de Davi, digno és. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono. Anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Anjos e querubins
anjos e querubins estão no seu trono. Em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória, uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, em uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem de glória, onde Ele está, onde Ele está, uma nuvem, há uma nuvem ao redor do trono, onde há anjos e querubins, mensageiros e querubins, ante anjos, mensageiros da parte de Deus, entronizado em meio aos louvores, entronizado em meio aos louvores, Ele está. Assentado no alto e sublime trono, o alto e sublime trono, quem se assentará? Ao redor dos querubins e os mensageiros, rodeado de querubins e mensageiros, anciãos lançam suas coroas, rendem louvores, rendem graça. Nós respondemos o modelo celestial, rendemos tudo que temos aos seus pés, o que temos de maior valor, nós rendemos aos seus pés, Jesus, aos seus pés, aos seus pés. Tanta beleza, quão insondáveis, coisas indescritíveis, beleza que há nele, tanta beleza que há nele. Quanta beleza, quanta beleza. Anelo meu Senhor, anelo meu Senhor, eu desejo
quanta beleza, quanta beleza. Anelo, eu anelo, meu Senhor. Esperança dos que não viram, esperança dos que não viram e aguardam sua manifestação. Esperança dos que não estavam lá, dos que não estavam lá, mas aguardam. Te espero, espero, eu te espero. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina.
seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Ele brilha, brilha, brilha. Ele queima, queima, queima. Ele brilha, brilha, brilha. Ele queima, queima, queima. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face me ilumina. Seus pés como bronze reluzentes, sua face seus pés como bronze reluzentes, sua face não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, absoluto. E não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, absoluto. Absoluto, absoluto, quem é como ele? Absoluto, absoluto. Yeshua é o Senhor absoluto. Yeshua é o Senhor absoluto. Quem é como ele? Absoluto. Quem é
Quem é como Ele? Quem é como meu amado, digno de abrir os céus, digno de abrir o livro, digno de abrir os céus, digno de abrir o livro. Olá, meus amigos que nos acompanham aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar o nosso culto agora, dando início ao nosso momento de dízimos e ofertas, amém? Meu nome é Yasmin, eu faço parte da Igreja One aqui em Juiz de Fora e eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de vocês em João 3,16. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra dar no original quer dizer dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Então hoje eu queria trazer uma breve mensagem para vocês, mostrando um pouco sobre o coração do Senhor, sobre o que Ele entrega e como Ele entrega. Quando o Senhor amou todos nós, Ele entregou o seu Filho. E é um padrão de Deus manifestar o seu amor através da entrega. E a palavra diz que Ele entregou de livre e espontânea vontade. Então, todas as vezes que nós ofertamos ao Senhor, nós precisamos nos lembrar de que isso não pode ser um peso, isso não pode ser um simples entendimento ou uma regra que nós seguimos ao trazer algo de valor, dinheiro, ao ofertar na casa do Senhor. Nós ofertamos porque o Senhor é digno. E nós ofertamos porque nós seguimos a um Senhor que nós queremos imitar, que nós queremos ser igual. Então, assim como o Senhor entregou o seu Filho em ato de amor, nós entregamos também as nossas ofertas como um ato de amor ao Senhor. Então, agora eu vou orar para que você separe aí o seu dízimo, a sua oferta, guarde ele, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por vocês, quero orar pela casa de vocês, amém? Senhor Jesus, muito obrigada por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu oro para que o Senhor abençoe a casa de cada pessoa, que o Senhor receba cada dízimo, cada oferta depositada, Senhor, no seu altar. Que o Senhor venha com prosperidade, Jesus, que o Senhor venha com abundância sobre os lares aqui assistindo esse culto. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vocês podem ofertar, tem um QR Code aqui do lado, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou você pode ir no Instagram, @igrejaone. Lá vai ter um destaque que ensina vocês como ofertar, tem um link, vocês podem clicar e fazer a sua oferta. A gente saiu de uma série semana retrasada, sobre a natureza e o propósito dos filhos de Deus. E quando eu estive aqui com vocês, eu acho que eu inaugurei a série, eu estava no meio, não lembro. Eu disse que essa série ela surgiu no nosso coração para nos preparar para a mensagem de avivamento. Sim? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Então a gente já teve uma semana de férias aí, eu não sei o que pregaram, mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre fome e avivamento, amém? Mas vai ser mais de boa, Alanis, não vai ser... Acho que vai ser de boa. Hoje de manhã a gente tentou ser de boa, foi... Aqui, ó. Foi mais ou menos de boa, foi na linha ali. Quero que vocês abram comigo em Romanos 5. Deixa aí Romanos 5, versículo 1, você pode deixar aí. Que eu vou dar uma breve introdução e a gente caminha. Amém? Meus amigos, então,
antes da gente falar sobre avivamento, nós precisamos talvez dar uns passos para trás, né? E é por isso que a gente está focando muito nos fundamentos do que é ser um filho de Deus, do que a igreja é e para onde ela está indo. Eu vou falar algumas coisas talvez repetitivas nesse começo, mas tenham paciência comigo. Por que nós temos batido muito nessa tecla? Porque nós cremos que para avivamento nós precisamos rever os fundamentos. Amém? Então, uma das coisas que eu tenho orado e queimado é: Deus, me ajuda a ver os fundamentos, para que então eu caminhe para um avivamento genuíno, sólido. Porque se você começa a ler avivamentos, se você começa a estudar pelo menos um pouco, você vai perceber que a maioria dos avivamentos não terminaram tão bem assim. E normalmente se escorregou em detalhes simples, talvez, do Evangelho. Mas também você vai perceber que a maioria dos avivamentos, se não todos, surgiram e começaram com um restaurar de fundamentos básicos da fé. Amém? Então preste atenção, vocês estão comigo? Sim. Amém. Eu quero tentar definir com vocês hoje o que é fome e tentar definir o que é avivamento. Amém? Não vai ser uma exposição, nada disso, porque é difícil falar desses temas num culto à noite sem que seja transmitido o sentimento. Então a gente provavelmente vai acabar todo mundo gritando, essas coisas tudo. Mas eu preciso que vocês prestem atenção em mim. Amém? Amém? Por mais que esse tema avivamento seja novo para você, ou você nem sabe do que eu estou falando, por favor, fique aqui comigo, que em algum momento isso vai fazer sentido para você. Que eu vou tentar falar desde para quem não sabe nada, até para quem acha que sabe alguma coisa. Amém? Amém. Então preste atenção. Quando nós olhamos, por exemplo, para John Wesley, na Inglaterra, Oxford e Londres, onde eles aconteceu, né? O avivamento metodista que espalhou por toda a Inglaterra, Europa, depois América. Como que isso começou? Isso começou quando eles se despertaram para a salvação pela graça. John Wesley já era um missionário, já pregava, mas um dia ele teve a convicção, porque ele conheceu os morávios num navio, e ele teve a convicção de que ele era salvo. E porque John Wesley teve a convicção da sua salvação pela graça, John Wesley então foi incendiado e começou a pregar isso. E daí em diante, bum, avivamento. Quando você olha para Evan Roberts, país de Gales, você vê o fundamento da oração sendo trazido para fora. Então eles começaram a orar, bum, avivamento. Sim ou não? Sim. Quando você olha para a reforma, que pode ser com certeza tratada como um avivamento, alguns fundamentos das Escrituras foram trazidos de volta pela graça, pela fé, só Deus dá glória e tal. Bum, avivamento. Mudou todo o globo. Então, irmãos, nós precisamos falar de fundamento para queimar por avivamento. Se você que está aqui nessa casa, você está queimando para ver um derramar de Deus, não só nessa cidade, mas no Brasil e nas nações, você precisa rever fundamentos. Meus irmãos, em algum momento do Charamanai, as escrituras que você não tem vão te fazer muita falta. Em algum momento da sua caminhada cristã, se você não tem fundamentos bem estabelecidos bíblicos, isso vai te fazer falta. Sabe, quantos de nós não sabemos, alguém ficou doente? Calma, mano. Todo mundo orando. Cuidado com essas tias, viu? Deixando na mão de qualquer um, dá nisso. Mas vamos lá, alguém ficou doente no nosso meio, e agora? Foi o diabo? Foi Deus? Quem que foi? Eu oro por cura ou não oro? Alguém pegou Covid, e agora? É pecado ou não é? Foi brecha ou não foi? Crente pode endemoniar? E aí? Crente pode perder salvação? Mas Jesus volta antes, depois da tribulação? Eu acho que é meio no meio. Você está rindo, mas tem gente que crê. Então, não, na verdade Jesus já voltou, também tem essa teoria. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, por mais que isso não seja, assim, tão atrativo para o jovem,
Sabe, isso não é tão romântico, eu chegar aqui e ficar pregando sobre coisas, fundamentos bíblicos, não é tão romântico. Por quê? Porque na nossa cabeça, um avivamento acontece do nada, bum, pronto. Agora a gente sai daqui, todo mundo avivalista, e aonde a gente anda, os bares fecham. Não, meu irmão, demorou tempo demais desses homens pregando as mesmas coisas para que o avivamento acontecesse. Então, quando você olha para algum... Eu esqueci o nome dele agora, mas eu ia fazer uma piada, esqueci o nome dele. Foi Deus que não quer que eu faça uma piada. Mas tem um avivalista americano que ele viveu um avivamento, teve muita salvação, mas a ênfase do seu ministério foi a implantação de um tanto de escolas bíblicas por todos os Estados Unidos. Meus irmãos, demora tempo demais para que as coisas aconteçam de repente. Amém? Sim ou não? Sim. Então nós precisamos rever alguns fundamentos. Nós precisamos tocar nos fundamentos que nos levarão ao avivamento. Agora, hoje, como eu disse com vocês, eu quero falar sobre fome e avivamento, não numa perspectiva explosiva, talvez seja, mas numa perspectiva de a gente parar e analisar o tema de maneira fria. Preste atenção numa coisa. Toda pessoa singela na sua busca por Deus, ele vai descobrir que tudo o que ele mais quer na vida é o Senhor. Todo cristão que de fato encontrou o seu prazer no Senhor, ele vai descobrir que tudo o que ele mais quer na vida é estar com Ele para todo sempre, no seu reino, morando com Ele, nunca mais haverá dor, blá, 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 blá. Sim ou não? Mas ele também vai descobrir que em Mateus 24, por exemplo, um texto muito famoso, as Escrituras deixam uma espécie de brecha nos ensinando que, para que Jesus venha e essa palavra se cumpra, do seu povo habitar com Ele para todos sempre, é necessário um último e grande avivamento. Por quê? Porque as Escrituras dizem que esse evangelho seria pregado em toda a terra, e então seria o fim. Amém? Então preste atenção, você está aqui no seu lugar agora, Alanis, você fala assim: ó Senhor, tudo que eu quero é estar com o Senhor. Aí você começa a perceber que nem a igreja, templo te satisfaz, nem nenhuma música te satisfaz, nenhum livro te satisfaz, nenhuma série, nenhuma escola bíblica, nenhum time, nenhuma comida, nenhum namorado, esposo, noivo, filhos, nada pode satisfazer plenamente o seu desejo de estar com Ele. Então, em algum momento na sua trajetória te dá um clique, ou deveria dar um clique, senão você fica rodando em círculos no deserto, de que eu só vou ter o que eu desejo no dia que Ele estiver aqui em carne e osso. E aí você fala assim: meu Deus, mas o que falta para eu tê-lo em carne e osso? E o que falta é um último e grande avivamento, que vai preparar a noiva e colher aqueles que ainda faltam. Amém? Então, agora que eu te contextualizei, eu quero que você abra, você está em Romanos 5, versículo 1. Eu quero começar falando com vocês sobre fome. Amém? Vocês estão felizes ainda? Vocês estão meio... Quem sabia que eu ia estar aqui hoje? Ah, pouca gente. Bu! Vocês não estão muito felizes, não está parecendo que vocês estão felizes, não. Gente, o Mark vai estar aí quarta-feira, hein? Vocês melhoram essa cara aí. Vocês melhoram essa cara aí, hein, gente? Como é que o Mark fala mesmo? Vamos lá. Romanos 5, versículo 1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então vamos parar aqui que eu quero pregar o evangelho para você durante 5 minutinhos. Pode ser? Meus irmãos, basicamente, qual que é a boa notícia do evangelho? A boa notícia do evangelho é: você estava morto em seus pecados. Agora preste atenção, as escrituras dizem, elas confirmam isso em Romanos, dizendo que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Você pode dizer assim: eu nasci na igreja, meu pai é pastor, eu dou esmola, eu ajudo a senhorinha a passar na rua. Sim? Eu torço para o Botafogo. Gente, eu sofro o suficiente. Você pode falar todas essas coisas. Gente, você pode falar tudo que você quiser falar. Eu sou santo, Ale, eu nunca pequei, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fiz aquelas coisinhas. As escrituras afirmam: todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Por quê, irmãos? Por que nós estamos destituídos da glória de Deus? Porque o primeiro homem, Adão, ele foi concebido numa natureza santa, mas o homem depois da queda foi concebido numa natureza pecaminosa. Então o desejo da sua alma, o desejo da sua carne sem Cristo é pecado. Se você hoje desligar o filtro moral que tem dentro da sua cabecinha aí hoje, meus irmãos, quando alguém tem talvez um surto, o que acontece com ela? É como se ela desligasse uma chavinha moral que tem dentro dela. Então ela começa a falar e agir como que ela acha que ela tem que fazer. Meus irmãos, se de repente eu viro para você e falar assim: não tem lei, não tem certo ou errado, você pode fazer o que você quiser. Provavelmente você levantaria agora mesmo e falaria: eu vou matar fulano. Por quê, irmãos? Porque a sua inclinação, a sua natureza é promover o mal. Então, por mais que você tenha passado toda a sua vida tentando não fazer o mal está dentro de você. Ou estava. Agora, você está feliz, hein? Deus provou o seu amor por mim e por você, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou ainda éramos inimigos de Deus. Fala comigo: ainda. Meus irmãos, essa palavra ainda, ela significa que eu era, mas não sou mais. Ainda diz, está no passado, ficou para trás. Eu era fraco, eu era pecador, eu era inimigo de Deus, mas Ele morreu por mim quando eu era inimigo de Deus, e agora Ele me deu um acesso pela fé a esta graça, pela qual eu tenho livre acesso a Deus. Vamos lá, alguém? Você está comigo aqui? Então a boa notícia, irmãos, é que Deus te amou mesmo quando você era pecador. E agora Deus te trouxe para Ele. Vamos lá, alguém? Você está feliz ainda? Agora abre comigo em 1 João 2. Primeiro João 2, versículo 1. Eles estão tentando fazer a conta. Como é que isso vai terminar em fome? Eu estou vendo. 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, agora presta atenção. Kaique, você está feliz? Você está prestando atenção? Tá no WhatsApp. Tá não, é na Bíblia. Ministro de louvor é de Deus, gente. Então presta atenção. Presta atenção. A primeira carta que a gente leu agora é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está falando para aqueles... Ele escreveu uma carta a Roma. E a carta, esse Romanos 5 está destinado a ensinar que nós estávamos perdidos, mas fomos trazidos de volta. Sim ou não? Sim. Agora, em 1 João 2, versículo 1, pela primeira palavra você já percebe que João não está falando, ele não está catequizando. Porque ele diz o seguinte, ele diz assim: filhinhos, ou seja, discípulos, aqueles que já foram amados, aqueles que já entenderam quem são, aqueles que já entenderam que foram salvos. Vocês estão entendendo isso? Sim.
Diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então presta atenção no que está acontecendo aqui. Eu era pecador e Deus me amou, sim? Sim ou não? Eu era pecador e Deus me amou. Mas aí então agora eu sou trazido para uma outra realidade de 1 João 2, que ele diz assim: filhinhos, eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem. Por que ele não quer que eu peque? Porque eu não sou mais pecador, sim ou não? Sim. Mas ele diz o seguinte: mas se por acaso vocês pecarem, em outras palavras, meus irmãos, você foi feito santo, mas você ainda vai pecar. E em 1 João mesmo ele diz que aquele que diz que não peca já está em pecado. Agora ele trata o pecado como um acidente. Ele diz: todavia, se por acaso, se você chutar a beirinha da parede, e se você falar uma palavrinha, se você amaldiçoar a casa que você mora, se por acaso vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus. Vamos lá, irmão, estou pregando o evangelho para você. Tomara que você saia daqui salvo. Então presta atenção. Agora João ele nos apresenta um outro panorama da mesma coisa. Ele diz assim: se vocês pecarem, filhinhos, vocês sabem que são amados e vocês têm um advogado diante de Deus. Então presta atenção. Chego eu aqui diante de Deus, o Pai, e eu acabei de pecar. Eu acabei de cometer um delito, eu sou pecador e eu me achego diante de Deus. Então Deus é o juiz, mas as Escrituras afirmam que Jesus é o meu advogado. Então Jesus está aqui, eu estou aqui, e Deus é o juiz, Deus Pai é o juiz. Agora a pergunta é: quem está me acusando? O diabo está me acusando, irmãos. O acusador é o diabo. Nós estamos achando que quem está nos acusando é o Pai. Mas o Pai é o justo juiz. O Pai não é o acusador. Vamos lá, alguém? Então o Pai é aquele que dá a sentença, livre ou condenado. Mas Ele não é aquele que está me acusando. Quem está me acusando é o diabo. E quem está me defendendo é Jesus. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? Está entendendo o que eu estou falando? Então eu chego diante do tribunal de Deus e eu tenho um advogado. Agora, meus irmãos, o advogado, Romo, ele não diz o seguinte: não, Deus, perdoa o Alessandro, porque ele não pecou tanto assim, não. É tudo historinha do diabo. Não, Jesus diz: Deus, Pai, o Alessandro é culpado. Meus irmãos, você é o único advogado que você vai conhecer que vai chegar diante do juiz e vai dizer: ele é culpado mesmo. Porque a salvação, o advogado nos libera pelo seu nickname, irmão. Nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então, nós não somos liberados pelo juiz porque nós somos justos. Nós não somos liberados pelo juiz porque Jesus apresenta provas a respeito da sua santidade. Nós somos liberados diante do juiz porque Jesus diz: olha só, ele é pecador, mas eu sou Jesus Cristo, o justo. Pai, perdoa-lhe em mim. Porque o apóstolo João está dizendo o seguinte: ele é o nosso advogado, o qual se fez propiciação por nós. Gente, o que é propiciação? É quando um animal era morto, tiravam o sangue, aspergiam no altar, e agora aquele animal, ele recebeu o salário do pecado do povo, que é a morte. Então, irmãos, a propiciação nada mais é do que satisfazer a ira de Deus. Alê, como assim a ira de Deus?
Irmãos, presta atenção, eu sou um juiz, certo? Sim ou não? Sim. Um juiz, ele é justo, ou deveria ser, né? Mas Deus é justo, amém? E Deus é tão justo que se chega a Ele com um pecado, o salário do pecado é a morte. Preste atenção, irmãos. Eu não vou plantar banana e colher abacate, irmão. O juiz é tão justo que ele vai dar banana a quem plantou banana. Vai dar morte a quem plantou pecado. E vai dar vida a quem plantou santificação. Amém? Então nós nos achegamos diante de Deus, e Deus, a ira de Deus se acende contra o pecado do povo. Você está comigo? Mas nós temos um advogado. E nós não temos apenas um advogado, mas nós temos um cordeiro. Nós temos um salvador. E esse, você está comigo, gente? Eu estou pregando o evangelho para você, para ver se você ama Jesus, tá? Então, vamos lá. É brincadeirinha. Aí Jesus vem e ele é imolado pelos nossos pecados. Ele é morto pelos nossos pecados. Agora presta atenção. Quando Jesus está sendo entregue na cruz, o seu sacrifício é de propiciação. Como assim? Ele está satisfazendo no seu próprio corpo a ira de Deus pelo pecado da humanidade. Então, quando Jesus se achega diante do Pai e diz assim: Pai, perdoa-os. Jesus não está falando assim: Pai, perdoa eles porque você gosta de mim. Oh, Pai, perdoa eles porque o Senhor me ama. Deus ama Jesus, mas Deus ama tanto o seu Filho e a sua santidade que ele esmagaria todas as nações se não houvesse o sangue de Jesus vertido na cruz. Presta atenção, Jesus não se achega diante de Deus e diz assim: ó Pai, salva-os. Deus é justo, irmãos. Deus não está brincando de war no céu, não. Deus não está brincando de FIFA. Não tem jeitinho brasileiro na cultura celestial, irmão. Não tem me passa aí, irmão. Toma aqui, igual eu tinha um carro aqui no Rio, quando eu morava aqui, a placa era de Minas Gerais, só que eu já morava aqui um tempo. Todo estacionamento que eu ia, os caras me cobravam o dobro, achando que eu não era daqui. Aí eu falava: ô irmão, eu tenho a placa diferente, eu tenho o sotaque diferente, mas eu moro aqui, você me cobra o justo, safado. Mas amigo, não tem jeitinho brasileiro na cultura celestial. Então, quando Cristo Jesus ele vem advogar por nós, ele não aparece de mãos vazias. Ele aparece com as mãos ensanguentadas e ele diz: Pai, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Agora, irmãos, quando Cristo está aqui naquela cruz, ele satisfaz a ira de Deus ao mesmo tempo que manifesta o seu amor pelo povo. Porque em Cristo é satisfeita a ira e manifesta o amor. Porque Cristo é o fim da ira de Deus, não toda, porque ela vai aparecer aí, viu, irmão? Fica ligeiro. Mas Cristo é a satisfação da ira de Deus e a manifestação do seu amor na mesma pessoa, no mesmo sacrifício. Sim ou não? Sim. Amém ou não? Amém. E por que eu estou te pregando isso de novo? Por que você está ouvindo o evangelho de novo, irmãos? Porque agora, alguns versos fazem muito sentido para nós. Tiago 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós temos um caminho aberto, Alanis. Nós temos uma estrada trilhada de sangue do Cordeiro. E o fim dessa estrada é Deus. Nos foi dado livre acesso. Nos foi dado um caminho a trilhar. Estão felizes ainda? Então, de maneira simples, o que é fome?
Fome espiritual, Alanis, é a resposta que eu dou ao desejo de Deus de ter a mim. Fome espiritual é a resposta que eu dou ao desejo de Deus de ter um povo. Fome espiritual é a resposta que eu dou ao desejo de Deus de estar conosco. Salmos 27, Davi lhe diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa buscarei. João 17, Jesus diz: Pai, eu quero uma coisa, que eles estejam comigo e vejam a minha glória. Um é o homem dizendo o quanto deseja estar com Deus, e o outro é Deus dizendo o quanto deseja estar com os homens. Fome espiritual, meu irmão, nada mais é do que você responder ao desejo de Deus de estar com o seu povo. Então Tiago me ensina que se eu buscar, eu vou encontrar. Jesus nos diz: se você bater, a porta será aberta. Se você pedir, lhe será concedido. Jeremias me ensina que eu vou encontrar se eu buscar de todo o meu coração. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? Agora, o que acontece com alguém quando ela vai descobrindo fome espiritual? O que acontece com alguém quando ela vai começando a imergir nessa realidade? Acontece que ela não suporta viver apenas os privilégios da vida cristã. A gente precisa falar disso um pouco, porque o que acontece muitas vezes com o cristão é que ele converte o desejo carnal dele, mas continua sendo desejo secular. Meu irmão, aquele que encontra em Cristo, aquele que tem os olhos abertos e vê essa realidade de que Deus abriu um caminho para mim. Jesus abriu um caminho para mim em direção ao coração de Deus. E agora eu posso ser amigo de Deus. Eu posso conhecê-lo e vê-lo como Ele é. Eu posso estar com Ele. Eu posso me relacionar e saber o que Ele pensa. Eu posso comer com Ele. Eu posso sonhar com Ele. Eu posso ver o que Ele vê por todo sempre. Eu não vou apenas evangelicar ou deixar mais crente os meus desejos carnais. Meu irmão, agora eu sabe, antes eu buscava um carro importado porque eu trabalhava muito, mas agora eu busco porque eu dizimo muito. Sabe, irmão, aquele que descobre a fome espiritual, ele não consegue apenas deixar crente os desejos carnais. Ele não consegue apenas deixar um pouquinho mais evangélico a sua conduta mundana. Okay. Aquele que descobre a fome espiritual, presta atenção, ele não tem uma fome almática, ele não tem uma fome carnal, ele tem uma fome espiritual. Ele achou a fonte, ele achou o motivo de todas as coisas, ele achou tudo. Então, os privilégios da vida cristã, e quando eu digo isso, eu não estou dizendo que elas são ruins. Por exemplo, a vida cristã, ela pode te prosperar. A vida cristã me prosperou, irmãos, e eu sou grato a Deus por isso. Você quer saber uma coisa? Eu quero mais. Sabe, deixa eu te contar uma história. Eu estava numa igreja agora lá em São Luís do Maranhão, Igreja Batista Angelim. E, se eu não me engano, em 93, 94, o pastor deles já tinha algum tempo que tinha construído um prédio no meio do lixão de São Luís. Literalmente no meio do lixão de São Luís. Ele é dentista, ele juntou um dinheiro e falou: vou honrar a Deus com o meu dinheiro, e construiu um prédio. Era um prédio pequenininho, mas construiu, disse: aqui eu vou fazer a minha igreja. Em 93, 94, liga um missionário dos Estados Unidos, Dan Duque, diz assim: meu irmão, será que eu posso pregar aí? A gente está passando no Maranhão, a gente quer começar a fazer algumas reuniões de avivamento no Brasil. Na parede da igreja da Batista Angelim tem fotos do Dan Duque ministrando no meio de um lixão. Eles literalmente não tinham nada. Eles faziam 10, 11 dias de reuniões ininterruptas. Foi?
É isso? Tá certo? Português certo? Não? Ininterruptas. Então não é questão de ser da manhã, não. É questão de cabecinha. Ininterruptas. Eles faziam 11 dias ininterruptos de adoração, de cultos de avivamento. As pessoas caíam e se tremiam no meio do asfalto, no meio do lixão. Pouco tempo depois o Mark chegou e as coisas começaram a acontecer. Hoje, em 2021, eu fui lá, irmãos, eles são uma das igrejas mais prósperas do estado. O lixão não existe mais, agora é um bairro. Sabe por quê, irmãos? Porque avivamento, porque evangelho prospera. Porque quando Deus aparece no lugar, esse lugar é transformado em todos os sentidos. Isso não aconteceu só em São Luís, isso acontece na história, sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, vamos lá, alguém. Os que encontram fome espiritual não conseguem se satisfazer com os privilégios do Evangelho. Por mais que seja magnífico ver Deus prosperar uma região pobre, ele não se satisfaz. Ele é grato, ele ama, ele honra, mas ele não se satisfaz. Os que encontraram fome espiritual, irmão, vamos lá alguém, quando ele alcança a fama, ele diz assim: Ale, eu era só um Davizinho, ninguém me conhecia, filho do Zé Ninguém com a dona, como é que você falou? Com a coisa nenhuma, Zé Ninguém com a coisa nenhuma. Ninguém me conhecia, eu não era ninguém, eu nunca postei nada, e Deus me tirou do anonimato e me colocou uma expressão global. Gente, isso é Deus, você sabia disso? Por mais que você entorte a carinha quando você vê alguém que você não gosta ganhando visibilidade, é Deus. Mas quem achou fome espiritual, irmão, não se satisfaz com os privilégios da vida cristã. Em algum momento que tem verdadeira fome espiritual, ele diz assim: eu amo todas essas coisas, mas eu desejo vê-lo face a face. Você está comigo ainda? Por quê? Porque eu tenho um vivo e lindo caminho aberto diante de mim. Eu tenho uma avenida aberta diante de mim. E essa avenida me leva a Deus. Você está feliz, irmão? Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A fome espiritual não vai gerar em você algum tipo de comportamento aceitável. Sabe, não existe fome bonita, gente. Não existe fome com etiqueta. Não existe fome, sabe, que você fala: ai, que lindo, esfomeado. Meus irmãos, a fome natural, ela não se manifesta de maneira bonitinha, e nem a fome espiritual. Sabe, a fome natural, ela é basicamente o que te mantém vivo. A fome natural, Alanis, é o que te faz acordar de manhã e falar assim: meu Deus, eu posso comer um javali. E esse javali que você come de manhã, que vai te sustentar na lida durante o dia. A fome natural, basicamente, ela te dá força para você continuar bombadinho. Continuar bombadinho, fazendo Agora, meu irmão, a fome espiritual, ela não tem a mesma intenção que a fome natural. Elas são fome, elas te fazem responder a um impulso, mas uma é natural e a outra é sobrenatural. A fome espiritual, irmãos, é um impulso que vem de dentro e te faz responder ao desejo de Deus. Agora, essa fome, ela não quer promover em você fortaleza. Ela não quer promover em você status. Ela não quer promover em você formosura no olhar. Essa fome espiritual, ela vai te posicionar como uma pequena vela diante do sol ardente.
A fome espiritual, ela quer te fazer derreter diante daquilo que você deseja. A fome espiritual vai fazer aquilo que você deseja te consumir por inteiro. Vamos lá, alguém. Eu estou usando uma palavra, a Graça está me zoando, mas a fome espiritual, meu irmão, ela é visceral. Ela sai de dentro, ela mexe com as suas entranhas, e ela sai, parece que é um bicho grudado no seu intestino, assim, ó. E ela sai rasgando tudo que é por dentro seu, ela rasga os seus pulmões, ela rasga o seu, sei lá, o que você tem aí. A fome espiritual, irmãos, ela não vai promover em você um andar formoso, ela vai promover em você um andar feliz, alegre, satisfeito, mas ao mesmo tempo você está sendo consumido por dentro. Você está sendo dilacerado. Alguém está me entendendo aqui? E por que eu estou falando de fome, Alanis? Porque aquele que encontra isso, ele deseja uma coisa, Carlão, ele deseja ver o Cristo. E quando eu desejo ver o Cristo, eu já disse isso, meu irmão, você não deseja mais os privilégios da vida cristã? E quando você acorda para não desejar mais os privilégios da vida cristã, você vai perceber que tem alguém aqui, nesse culto, que não está aqui hoje. E o nome dele é Jesus Cristo. Você pode sentir um arrepio, a sua presença, ele pode te curar. Você pode falar o Espírito Santo em nós, Emanuel. Sabe, tudo isso é teologia, isso é lindo, isso é magnífico, você sente, mas não use da sua teologia para disfarçar uma falsa positividade, irmão. A verdade é que ele não está aqui. A verdade é que a plenitude do que o faminto deseja, ele só vê ou quando ele morre, ou quando o Senhor volta. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. A plenitude de alegria do cristão que ama o Senhor só acontece quando ele o vê. Quando os olhos estiverem tão perto, quando o coração estiver tão perto, quando não houver espaço entre nós. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui hoje? E o caminho para essa segunda vinda se chama avivamento. Agora, irmãos, eu creio que o caminho para o avivamento se chama fome. Fome por Deus. Sabe, irmãos, a fome espiritual, ela vai te levar a um avivamento pessoal. Ela vai te levar a um avivamento pessoal. Meu irmão, eu te garanto que quando você alcança esse lugar de fome, a sua igreja pode ser seca, a sua região pode ser seca, ninguém pode lançar livro há 3 anos, você não precisa ler mais nada, você abre em João 3, versículo 16, e você... Eu tenho tudo que eu preciso, bem aqui, bem agora. Vamos lá, você está me entendendo aqui hoje? Meus irmãos, os famintos espirituais, eles não são desequilibrados emocionais. Os famintos espirituais, eles também não são consumidores de avivamento. Os famintos espirituais não são doidos, gente. Sabe, o faminto espiritual, ele não deseja as coisas desse mundo. Ele vive o que Jesus ensinou em Mateus 5 e 6, Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar as coisas do reino dos céus. Mas isso não significa que ele não cuide das suas finanças. Sabe, não confunda fome espiritual com imaturidade emocional. Fome espiritual não é fome almática. Não confunda o faminto com quem grita muito, se move muito. Talvez todo faminto gritará muito e se moverá muito, mas nem todo que grita muito é um faminto. O faminto no Espírito, ele organiza todas as coisas da vida dele. Ele diz: Senhor, eu não preciso mais das finanças, eu já organizei isso, já governei isso, Senhor. A questão, sabe, meu Deus, sabe quando você discerne um faminto, sabe quando você discerne alguém que busca em primeiro lugar o reino dos céus? Quando nada mais o deixa ansioso.
Ele não anda ansioso porque ele vai comer ou beber amanhã. Ele não anda ansioso pela roupa que ele vai vestir. Essas coisas não tiram mais paz dele, porque ele está firmado na rocha. Ele está solidificado. Mas aí você olha para ele e você vê uma inquietação. Mas essa inquietação não é a alma. Essa inquietação não é dinheiro. Essa inquietação não é porque ele, sei lá, bateu o dedinho na parede. Não, essa inquietação é no espírito. Ele diz, meu Deus, não me falta nada. Meu Deus, não me falta nada. Mas ao mesmo tempo, me falta tudo. Me falta tudo. E ele é inquieto, ele é insatisfeito, ele é imparável, irmão. Tente parar alguém com fome e fale miserável. Não. Às vezes minha língua trava assim mesmo, gente. Alguém com fome é imparável. Alguém faminto por Deus é incontrolável. Aí você diz para ele, calma mano, você precisa se controlar mais. Como é que está a sua esposa? Ela está faminta. Mas como é que estão seus filhos? Eles estudam em boas escolas. Mas como é que estão as suas finanças? Elas estão controladas. Vamos lá, alguém. O faminto, ele é tão radical que se ele descobre numa pregação que as finanças deles estão desreguladas, ele quer melhorar em 2 dias as finanças dele. Porque o faminto, ele é tão radical que ele não suporta ter uma vida carnal. É visceral, irmão. É violento. Não é bonito. Não é romântico. É visceral. Nós não estamos consumindo avivamento, irmãos. Sabe qual é a diferença do faminto para outro tipo de cristão? Outro tipo de cristão, quando você lança uma música ungida no meio da igreja, ele faz assim, ó. Porque fazia tanto tempo que ele não via unção, que quando alguém lança uma música fresca, ele consome. E na próxima semana ele está dizendo, será que ninguém pode me dar mais uma música ungida? Mais uma pregação ungida? Ele é um consumidor de unção, ele é um consumidor de avivamento, ele é um consumidor de pão fresco. Os famintos, eles não são consumidores, irmãos. Os famintos, os famintos espirituais, eles não comem sem saber o que estão comendo. Os famintos espirituais, de alguma maneira, produzem o próprio pão. Vamos lá, alguém. Quando você acha o lugar de fome, irmão, você está prestes a viver um avivamento pessoal. Você está a um fio de um avivamento pessoal. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Sabe, irmãos, talvez eu não possa dizer que eu vi um avivamento no Brasil, mas eu com certeza posso dizer que eu já vi avivamentos, pelo menos na nossa casa e pelo menos no ano. Talvez eu tenha visto através do nosso ministério alguns moveres muito grandes, alguns romperes, alguns momentos de frescor na nação, inclusive. Mas, irmãos, quando você pisa, meu amor, eu falei hoje de aquilo que eu escrevi na Bíblia da Bru, a primeira Bíblia que eu dei para ela. Uma coisa que Deus falava muito comigo é: saia da plataforma de desejo e entre na plataforma de necessidade. Gente, todo mundo quer servir a Deus, mas os famintos, eles precisam. Eles não sabem fazer outra coisa. Ah, mas você é um fraco, não sabe fazer nada sem Senhor Jesus. É evangelho para cá, é igreja para lá. Você é um fraco. Cara, agora que você está crescendo na empresa, de repente, você vai pegar suas coisas, vai para outro lugar. Cara, agora que você está ganhando visibilidade em tal coisa, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora isso, aquilo, meu irmão. O que eu posso fazer, irmãos?
O faminto não tem resposta bonita. Ele não sabe responder. Ele fala, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Vocês estão comigo aqui? Então, fome, irmãos, é um caminho para avivamento. Sabe, quando você começa a estudar as histórias de avivamento, todas elas mostram que uma fagulha de fome começou a acontecer. Antes das coisas acontecerem, sabe? Muitos não consideram o avivamento, outros consideram, não querem entrar nessa briga, mas nos anos de 90 até 2000, houve um grande romper no Brasil. Adoração, principalmente carro-chefe como adoração. E todos os homens de Deus que eu sento, que estavam naquela época, eles dizem, Ale, quando o cara ligava o violão, e ele fazia a primeira nota, ele estava afinando o violão, as pessoas já estavam queimando, estava a igreja inteira sentada e esperando atenciosamente a glória de Deus. Há um tempo atrás eu estava sentado com um discípulo, a gente estava conversando e eu perguntei para ele, cara, o que mais te marcou a primeira vez que você me viu pregando? Porque eu fui na igreja dele onde ele congregava uma vez, ele disse assim, o que mais me marcou, não sei se me marcou, se me chocou, não sei o que era, mas porque você chamou as pessoas para frente e disse assim, eu quero convidar aqui no altar hoje aqueles que querem mais do Senhor. Ele falou assim, eu não sabia como corresponder esse chamado, porque eu estava acostumado a chamado para o altar de salvação. Quem quer aceitar Jesus, vem para frente. Quem quer um carro novo, vem para frente. Quem quer desencalhar, vem para frente. Quem quer não sei o que lá, vem para frente. Mas ele disse que quando eu disse assim, quem deseja mais de Deus, ele falou assim, mas eu já aceitei Jesus. Será que eu vou? Será que eu fico? Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Nós precisamos ensinar alguém a ter fome. A gente precisa ensinar o povo a ter fome, irmão. Aí você pode perguntar isso para mim, Ale, mas Ale, como eu tenho fome? Me ensina a ter fome, então. Irmãos, que é a resposta mais sincera do mundo. Tenha. Eu vou até falar algumas coisas aqui, só para você que é didático, só para você que faz engenharia não ficar frustrado. Agora, isso aqui é a resposta mais sincera que eu posso te dar é, tenha fome. Acha ela, irmão. Você fala assim, eu não tenho fome, você vai se trancar no seu quarto, você vai pegar essa testa linda sua, e você vai colocá-la no chão, e você vai falar assim, Deus, dá-me fome, Deus, dá-me fome, Deus, dá-me fome, Deus, dá-me fome. E aí depois de 3 minutos, Deus não vai ter te dado fome, irmão. Tá bom? Deixa eu te dar uma dica. Na hora que acabar a música que você gosta, não chegou lá ainda. Na hora que acabar toda a sua playlist, não chegou lá ainda. Você só sai de lá quando você tiver certeza que Deus te tocou. E quando Deus te tocar, fica lá até você ter certeza que Ele saiu. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmãos? Uma vez os apóstolos chegaram em Jesus e disseram assim, Lucas 11, versículo 1, Jesus, ensina-nos a orar. Sabe o que Jesus fez? Senta aqui e vamos orar. Irmãos, é claro que nós podemos dar uma boa teologia de adoração, uma boa teologia de pregação do Evangelho, uma boa teologia de adoração. Ale, faz um seminário de adoração, a gente pode fazer 45 mil seminários de adoração, irmão. Mas orar, adorar, pregar o Evangelho, ter fome, jejuar, chorar, não se aprende na faculdade, irmão.
Ale, como eu posso ter fome? Tenha fome. Acha ela aí dentro, tira ela para fora. Uma vez Deus apareceu para Salomão e disse assim: pede-me o que queres e eu te darei. Em Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça e lhe será dado. Jesus nos ensinou: se vocês orarem segundo a minha palavra, o que vocês pedirem vos será dado. Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: caso vocês tenham um pai, que se vocês pedirem pão, ele te daria pedra. Meus irmãos, isso aqui é texto bíblico suficiente para comprovar que se você sentar no seu quarto, abrir as escrituras e dizer: Deus, dá-me fome, você irá receber, você irá tê-la. A segunda coisa que você tem que fazer, irmãos, é achar alguém que tem fome. Acha um povo que tem fome. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Acha alguém que ame a Cristo mais que você. Acha alguém que queime mais que você. Acha alguém que vive aquilo que você quer viver. E você fica com ela. Você fala: me ensina, ora por mim. Me leva para orar com você. Meu irmão, você não vai conhecer o seu discipulador enquanto você não o ver orando. Não sente na mesa e fale: me ensina. Como se o ensinar bíblico fosse transferir palavra e não vida. Quando a gente diz me ensina, o cristão, quando ele fala me ensina, ele precisa entender que esse ensinar anda junto com me mostra. Eu quero ver. Você está entendendo aqui hoje, irmão? Tudo começa, irmãos. Todo mover começa. Todo avivamento começa com alguém faminto, que fechou a porta, entrou no seu quarto e Deus o visitou. E Deus o visitou. E Deus o visitou. A profecia de Abacuque é: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar o Líbano, a Ucrânia, a Austrália, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Argentina, Peru, Equador, Brasil, Canadá, Alasca, Rússia, leste europeu, Europa, África, África do Sul. Você já parou para pensar? Quando a glória de Deus fizer assim, ó. Alanis, numa geração tão desatenta, a gente pode ver o que a gente quiser, a gente pode acessar o que a gente quiser. Meus irmãos, eu já prego faz um tempo e nunca esteve tão difícil de ter a atenção da igreja igual agora vocês estão comigo. Esse é o primeiro momento da minha mensagem que estão todos vocês comigo, olhando para mim. Porque toda hora você se distrai com alguma coisa. Nós somos a geração mais distraída que tem. Nós temos tudo, gente. Eu estava falando isso hoje de manhã. Você pode saber como é que o que a China tem ouvido de música. Você pode saber o que estão ouvindo no leste europeu. Você pode saber o que as pessoas se vestem no mundo inteiro. Coisas que demoravam anos, séculos, décadas para chegar, atravessar o mundo. Agora você sabe assim. Bum. Irmãos, agora você precisa entender.
qual o tamanho da glória de Deus que irá se manifestar para fazer com que essa geração desatenta, essa geração que tomar café da manhã é cringe. Meus irmãos, presta atenção, o tamanho do que Deus vai fazer, que vai fazer essa geração a mais desatenta de todas, fazer assim, ó. Eu não tenho tempo para outras coisas. Olha. Fome. Meu irmão, quando você descobre o desejo ardente de Deus pelo seu povo, pelas nações, por você, pela sua família, quando você descobre isso, quando você toca nisso, é impossível que você não responda. Se você quiser, você fica de pé, nós vamos orar. Bom, pessoal, o nosso culto está encerrado. Nós agradecemos a sua presença. Você que participou com a gente, quer contar algum testemunho ou tem algum pedido de oração, nós vamos deixar aqui o nosso Instagram. Você pode mandar uma mensagem pra gente lá, porque nós queremos te servir da melhor maneira possível, tá bom? Também quero indicar para vocês 2 livros que tem na nossa loja 17 e 21. Chama A Igreja do Século XX e esse que Não é Negócio Pessoal. Os 2 livros são incríveis e vocês encontram mais livros incríveis também na nossa loja 17 e 21. O link tá aqui. É isso. Semana que vem nós temos culto novamente às 18 horas aqui no YouTube e nós esperamos vocês.